Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto e último encontro, né, do minicurso em extensão, de formação continuada em extensão, de vacinologia e imunologia. Hoje, né, o nosso quarto encontro, dia 27 de junho, temos como tema saúde humana, animal e ambiental. Qual a relação? Né? Ou seja, saúde única. E nós vamos ter 3 prelecionistas, né? Eu vou fazer a apresentação deles. A Ingrid Marciano Alvarenga, ela é bióloga pela Universidade Federal de Lavras, mestre em ciências na área de saúde coletiva e saúde animal, com foco nas leishmanioses pela Universidade Federal de Lavras, doutoranda em ciências veterinárias na área de saúde coletiva e sanidade animal, também pela Universidade Federal de Lavras. É integrante do Laboratório de Biologia Parasitária, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Biomédica da UFLA. Temos também Pedro Henrique de Castro, ele é biólogo pela Universidade Federal de Lavras, mestrando em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal de Lavras, na linha de pesquisa em Sanidade Animal e Saúde Coletiva, com foco em entomologia médica veterinária. É integrante do Laboratório de Biologia Parasitária, membro do Núcleo de Estudos em Parasitologia e do Núcleo de Pesquisa Biomédica. Júlia Ornelas Costa, bióloga pela Universidade Federal de Lavras, mestranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Lavras. É membro do Núcleo de Estudos em Parasitologia, do Núcleo de Estudos em Imunobiologia e do Núcleo de Pesquisa Biomédica. E também nós temos a participação da professora Josiane. Então, vocês estão com a palavra. Boa noite, pessoal. Eu peço desculpas pela câmera, eu estou pelo meu computador, ele está com a câmera estragada, e como eu estou na UFLA, meu celular já morreu, então, infelizmente, eu não vou conseguir estar abrindo a câmera, mas acho que não vai interferir na nossa conversa aqui. Meu nome é Ingrid, eu sou doutoranda aqui na UFLA, e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a saúde humana, animal e ambiental, qual é a relação dessas 3 esferas. Pode mudar, Ju. Então, essas 3 esferas a gente denomina como saúde única, ou One Health, que é um termo que vem sendo utilizado recentemente, né? Mas que iremos ver que ele não é tão recente. Pode passar para a próxima, Ju. Então, a saúde humana, a saúde animal e do meio ambiente, elas estão interligadas. Qualquer interferência que ocorra entre essas 3 esferas pode ter grandes desastres, vamos dizer assim, né? Então, essas alterações, elas podem vir ao surgimento de novas doenças, tanto animais quanto para os seres humanos, né? E, então, esse termo, saúde única, ela tem uma abordagem multissetorial, transdisciplinar, transcultural, intrigada e unificada, que na verdade, 3 esferas que se interligam e que uma ajuda a outra e que, se tiver uma intervenção, pode prejudicar a outra também. Basicamente é isso. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a história dessa saúde única nesse termo, né? Então, no século V a.C., já vinha sendo falado sobre essa inter-relação desses 3 núcleos, né? Desses 3 nichos. Então, o termo que a gente conhece hoje como única saúde, né? Ele já era falado por Hipócrates, lá na Grécia, que é conhecido como pai da medicina. Então, ele defendeu que a saúde pública estava ligada a um ambiente saudável. Então, a gente vê que essa esfera onde o ser humano está saudável, ele depende de que o ambiente esteja saudável. Inclusive, também, a saúde animal depende dessa estabilidade, desse ambiente estável. Já no século XIX, nós vimos que o médico patologista alemão, ele veio falar sobre a medicina animal e a medicina humana estarem juntas e não separadas, né? Não tinha uma divisória entre elas. Então, isso era muito interligado, já tratando sobre a saúde única naquela época.
E depois nós tivemos, no século XX, o Calvo, que veio falar sobre a medicina única, que era basicamente o que vinha a ser tratado depois da saúde única, né? Então, a medicina única, ela já vinha trazendo essa questão entre a saúde animal, a saúde humana e a saúde do ambiente. Então, já trazia esse termo que depois, no século XXI, foi atualizado, né, para saúde única, One Health, que é o que a gente conhece hoje, né? E em 2004, nós tivemos um evento, em setembro de 2004, em Nova York, onde foi discutido essas questões entre a saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente. E dessas discussões, desse evento que ocorreu em Nova York, a gente teve 12 princípios que foram ditos e que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Pode passar, Ju. Então, o princípio 1 é reconhecimento do vínculo essencial entre saúde humana, saúde animal e do ambiente. Então, você reconhecer que para que a saúde humana esteja estável, a gente precisa de um ambiente que esteja estável e que os animais também estejam saudáveis e estáveis ali naquele mesmo local. Então, não adianta a gente achar que a saúde animal, ela não importa, porque, o cão está doente, os animais domésticos, os animais silvestres estão doentes, mas o ser humano não tem nada a ver com isso. Na verdade, tem sim. Isso prejudica tanto a saúde em si, como também a economia, os alimentos, que a gente tem fornecimento a partir desses animais. Então, a gente tem que reconhecer que esse vínculo, ele é essencial e todos devem estar saudáveis. Próximo. O reconhecimento que as decisões sobre o uso da terra e da água impactam diretamente na saúde. Então, muitas vezes, nossos antepassados, principalmente, né? Não sei a faixa etária de idade aqui de vocês, mas eu vejo muito isso na minha casa com a minha avó, que talvez não ligasse tanto para essa questão de saneamento, essa questão de não jogar lixo no chão, de água potável, essas questões antigamente, né, não eram tão discutidas como hoje em dia são. E nós percebemos e sofremos com, muitas vezes, o desleixo, vamos dizer assim, né, de antigamente não ter tido cuidado com a água, com a terra que hoje sofre e que a gente está correndo atrás para não prejudicar mais ainda o nosso futuro, né. Incluir a ciência da saúde na vida selvagem como um componente essencial de prevenção, vigilância, monitoramento, controle, mitigação de doenças em nível global. Então, nós percebemos que a vida selvagem, ela importa muito. Então, muitas vezes a gente não leva em consideração que aquele macaco que pegou a febre amarela e morreu, ele, na verdade, ele está ali como uma sentinela, mostrando que existe um problema e que está chegando na nossa casa, né? Vamos dizer assim, nosso quintal. Então, muitas vezes a gente leva em consideração apenas que aquele animal, ele não tem importância, ele fica lá e eu fico cá, mas na verdade não. Então, quando a gente consegue observar e monitorar essa vida selvagem, a gente consegue ter indícios de coisas que podem vir a acontecer na humanidade. Então, é muito importante isso. Reconhecimento do impacto dos programas relacionados com saúde humana e sua contribuição para a conservação ambiental. Então, os programas que nós desenvolvemos ao longo dos anos, a partir do que a gente viveu e vive ainda hoje, né, ele vem sendo muito importante e ressaltar aqui que a cada dia que passa a gente vê que isso tem que ser melhorado, né? Então, a pandemia, ela tá aí como prova que talvez se a gente tivesse feito diferente algumas coisas, a gente não teria tido o número de mortes que tivemos. Então, eu acho que é muito importante essa questão também. Elaboração de abordagens adaptativas, holísticas e prospectivas para prevenção, vigilância, monitoramento, controle, mitigação de doenças emergenciais e reemergentes que possuem interconexões entre diferentes espécies. Essa questão de reemergências, a gente vê pela SARS-CoV também, né? A gente sabe que é um vírus que já veio e que, por isso, a gente teve um startup bem grande, a gente teve um avanço na vacina, por exemplo, porque já haviam sido estudados esses vírus, então, diferente de outros, a gente conseguiu ter um avanço maior, mas nem sempre é assim. Então, essa elaboração
e adaptação dessas questões, esses levantamentos, é essencial. A vigilância, gente, é o que faz a virada de chave em qualquer situação. Você monitorar e saber o que vai prever o que vai acontecer, é fascinante. Quem já trabalhou com vigilância, com a parte de epidemiologia, a gente sabe que isso é fundamental. Só que muitas vezes na humanidade isso não é colocado em prática. Infelizmente, a gente vê que a questão, eles gostam muito de medicar, e não de, eles gostam muito de medicar, remediar, e não de prever e tentar prevenir. Então, isso que levou muitas vezes das doenças que a gente tem, esses surtos que a gente tem, acontecerem, né? Porque muitas vezes a pessoa previu, mas não levou em consideração a gente ter o combate, o controle, e sim, a gente só está remediando esses problemas que surgem ao longo dos tempos. Pode passar, por favor. Oportunidades para entregar plenamente as perspectivas de conservação da biodiversidade e as necessidades humanas ao desenvolvimento de solução para ameaças de doenças infecciosas. As doenças infecciosas, elas estão aí, e eu vou trazer algumas questões que eu vou levantar daqui a pouco sobre leishmaniose, que é eu vou puxar a minha sardinha, né, que é uma doença que eu trabalho há anos, e que é uma doença infecciosa, zoonótica, e que tem grande importância na saúde única. Ela delimita bem o que é a prática da saúde única. Pode passar, por favor. Reduzir a demanda, regular o comércio internacional de animais silvestres vivos e carne de caça, tanto para a proteção de animais silvestres, quanto para a diminuição dos riscos de doenças com relação a patógenos hospedeiros. O que acontece é que muitos dos países, eles não têm isso bem regularizado, então, entra e sai animais, e isso é triste de se ver. A gente já viu muito, ainda vê, infelizmente, esse trânsito de animais silvestres ilegal, e que às vezes pode parecer uma coisa boba, mas quem trabalha com biologia, de ecologia, de conservação, sabe o tanto que isso é arriscado, você trazer uma espécie diferente para um país que talvez aquela espécie possa eliminar uma espécie nativa, ela possa trazer doenças com ela, e inclusive a gente sabe que, além de ser contra a lei, isso fere a questão de saúde única, porque você vai estar tirando a estabilidade daquele ambiente, daquele local, tanto para a saúde animal quanto para a saúde humana. Restringir o abate em massa de espécies selvagens da vida livre para controle de doenças em situações em que haja consenso científico internacional multidisciplinar de que uma população de vida selvagem representa uma ameaça urgente e significativa da saúde humana, segurança alimentar ou saúde da vida selvagem. Essa questão de abate em massa é uma questão muito séria e que não se deve levar em consideração de jeito nenhum você fazer no terreno da sua casa, perto da sua vizinhança, o que seja. Ele deve ser feito em momentos extremos, com extrema urgência, e mesmo assim, o risco é muito grande. Pensando, por exemplo, na febre amarela, como eu disse, sobre os macacos. As pessoas começaram a ver macacos morrerem e falar sobre a febre amarela, muitas pessoas começaram a querer matar macacos. E o que isso vai estar ajudando a população? Além de você estar tendo um desfoque ali naquele ecossistema, você não está ajudando em nada, porque aquele animal, ele é uma sentinela da febre amarela. Então, você vai saber se ela estiver chegando, você vai saber que tem animais infectados, então o vírus está circulando. Então, se você mata eles descaradamente, quer dizer que você não vai conseguir mais ter esse controle. Então, muitas vezes a população, a sociedade, ela não consegue enxergar que aquele animal, ele não é culpado. Assim como nós, ele é apenas um hospedeiro e que sofreu com aquela doença. Então, a população ainda tem que abrir muita cabeça para essas situações de doenças que vêm de animais, porque muitas vezes os animais apenas estão sofrendo assim como nós, e eles não têm nenhuma culpa do que está acontecendo, porque muitas vezes nós adentramos o ambiente deles. Então não faz sentido a gente abater vários animais para tentar controlar uma doença que talvez já esteja instalada no nosso meio. Aumentar o investimento na infraestrutura global de saúde humana e animal, correlacionando com a gravidade de ameaças de doenças emergenciais e reemergentes. Nós sabemos que, muitas vezes, igual eu falei, o dinheiro é destinado
a que for a medicação e não a prevenção. Então, isso é um problema sério, eu acho que em diversos governos, não só aqui no Brasil, que as pessoas, elas gostam de ver um resultado momentâneo. Então, enquanto eles vão estar gastando dinheiro com prevenção, eles acham que aquele dinheiro está sendo jogado fora. Aquele dinheiro, ele não consegue trazer um retorno imediato, porque a doença não aconteceu, você não viu o que foi realmente prevenido, né? Agora, quando você trata, você vê pessoas curando, você vê pessoas tomando vacina, você vê pessoas que estão utilizando daquele dinheiro e estão sendo visíveis, são números visíveis. Por quê? Porque preveniu doença, preveniu a morte e tudo mais. Agora, a prevenção de que aconteça aquilo não é visto, porque você não sabe que aquilo deixou de acontecer porque você usou aquele dinheiro para prevenir. Então, infelizmente, enquanto o ser humano não conseguir enxergar a necessidade de prevenção e não só de cura, não só de tratamento, a gente ainda vai estar investindo no lugar errado. Formar relacionamentos colaboradores entre governos, população local e setores públicos e privados para enfrentar desafios globais de conservação ambiental. É basicamente você ter essa união. Infelizmente, no mundo que a gente vive, é muito difícil você falar de união quando tem países que estão em guerra, quando tem países que só veem o próprio umbigo, né? Eles fecham a barreira para que aqueles que precisam de ajuda não entram. Então, eu acho que a humanidade ainda está longe de conseguir o ideal perfeito, o mundo perfeito, infelizmente. Acho que pulou um, talvez. Subiu um. Investir na educação e conscientização das pessoas no mundo e influenciar o processo político para aumentar o reconhecimento de que devemos entender melhor as relações entre saúde e integridade do ecossistema. Então, a educação, acho que é a base de tudo. A gente está aqui nesse local onde temos professores que estão fazendo essa formação continuada. Então, é essencial falar sobre a educação nessa parte de conscientização. Enquanto formadores de pessoas, formadores de conhecimento, a gente tem esse dever de tentar, de certa maneira, passar o que é positivo para os nossos alunos. Eu falo nossos porque eu também já tive alunos, eu sou licenciada, então eu posso atuar como professora no ensino básico, então eu acredito que, além de tudo, a gente faz aquelas ações de educação e saúde que são fantásticas e que são momentos, assim, únicos, mas deveria ser uma coisa contínua, que a gente não deveria apenas ir lá no momento que está tendo casos de dengue, que a gente precisa lá conversar com a população, porque está cheio de casos de dengue, não precisa só ir lá na hora que está cheio de casos de leishmaniose, porque Lavras está com endemia de leishmaniose. Eu acho que é uma coisa que a criança ela tem que ter essa conscientização desde o começo, onde ela está lá nos primeiros anos iniciais, entendendo a importância de que aquela pessoa faz no meio ambiente, num todo, na saúde única. Então, vocês vão ver que a saúde única, ela é fundamental individualmente. Então, se cada um fizer sua parte, é meio redundante isso, mas é verdade, cada um fazer sua parte, eu acho que a gente consegue chegar nessa utopia que é a saúde única, onde o ambiente está bem, onde os seres humanos estão bem e os animais também estão bem. E aí a gente se pergunta, né? Quais profissionais que podem atuar na saúde única? Todos que a gente tem, a gente pode ter levado em consideração que eles podem atuar. Médicos, veterinários, ambientalistas, epidemiologistas, especialistas em fauna, flora, manejo de recursos naturais, cientistas comportamentais, professores, profissionais da vigilância. São diversas as áreas que atuam na saúde única, porque a saúde única ela depende não somente de um bem-estar, a gente depende de que a economia esteja bem, para que a gente possa dar recursos para aquilo que a gente necessita, para que a saúde continue bem. Então, é um ciclo onde ambos os profissionais podem e devem atuar. Então, quem deve aplicar o conceito de saúde única? Todas as pessoas do mundo, todos os dias do ano, em todas as circunstâncias. Então, enquanto não tiver todos nesse mesmo pensamento, nós não chegaremos àquela saúde única que é a previsão de que todos estejam bem.
A interação que a gente vem falando desde a Grécia, onde era dito que essa interação existia, que ela é importante, né? Entre os humanos, o meio ambiente e os animais, ela pode gerar essas doenças zoonóticas, que são as doenças que transitam entre os seres humanos e os animais, e que dependem do ambiente para isso. Nós sabemos que mais de 60% de doenças infecciosas, elas são de origem animal. Então, nós temos que observar bem essa questão, que é muito alto o número de doenças infecciosas que transitam entre os seres humanos e os animais. Então, isso está muito interligado, né? Na verdade, é saúde única escrita e descrita. E pelo menos 75% dessas doenças infecciosas são emergentes, como ebola, HIV, a gripe, e têm origem totalmente animal. Elas não dependeram dessa relação, elas vieram dos animais para o ser humano. E a gente tem também que 5 dessas novas doenças em humanos, que aparecem todos os anos, elas têm origem animal. E já foi gasto muito dinheiro, mais de 1.200 milhões de dólares, para tentar, de certa forma, diminuir o impacto dessas doenças. E, como eu disse, a maioria das vezes são gastos com medicamentos para tratamento e não como prevenção, que seria o ideal. O mundo ideal seria a gente prevenindo e não tratando, né? E aí, como eu disse, eu ia puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Então, falar um pouco sobre a leishmaniose e o que ela tem a ver com a saúde única, né? Então, nós temos um protozoário, um parasito, que ele depende de um vetor. Esse vetor é esse inseto que está aí na tela de vocês. Ele é conhecido como flebotomínio, mosquito palha. Ele tem uma cor amarelada, alguns pode ser que já tenham visto, mas ele depende totalmente desse inseto para conseguir o seu objetivo, que é infectar outros seres. Pode passar. E aí a gente tem o cão. O cão, ele está presente, assim, na maioria das casas hoje. Tem uma pessoa que tem um cão. Eu acredito que muitos aqui devem ter, e os que não têm, conhecem alguém que tem. Então, a relação entre esse protozoário, que é microscópico, que é intracelular, um vetor, que é um inseto, que está no meio ambiente, que necessita de matéria orgânica, necessita de ter um ambiente favorável para se reproduzir. E um cão, ela já liga a tríade de saúde única, que a gente tem o meio ambiente e o animal. Mas aí vocês perguntam, e cadê o ser humano? Ele está ali também, gente. Ele está evidente. Então, nós necessitamos desse vetor, que é o flebotomínio, para transmitir o protozoário, que é o causador da doença. Então, esse protozoário, ele vai no cão. E aí, quando ele chega no cão, ele vai deixar esse cão doente. Mas muitas vezes esse cão vai conseguir resistir. E aí, quando esse vetor, ele novamente vai até o cão para fazer um repasse sanguíneo, se alimentar de sangue, ele se infecta novamente. E aí ele pode transmitir para um ser humano. E aí é onde a gente fecha a tríade. Então, a gente tem que esse vetor, que está no ambiente, que depende do ambiente, ele pode transmitir um protozoário, que é causador de uma doença seríssima, que pode vir a óbito tanto o ser humano quanto o cão, e aí ele vai transmitir para o cão, e quando o cão não morre, mas também quando ele está doente no ambiente, ele transmite novamente para outro inseto, que pode transmitir para um ser humano saudável. E aí a gente pensa, que é mais detalhado do que saúde única do que isso? Não tem. Tem várias outras doenças, como toxoplasmose, que também depende totalmente do ambiente. A gente tem que o ser humano também sofre com a toxoplasmose, principalmente gestantes, por exemplo. Nós sabemos que diversas outras doenças, elas vão estar interligando o ser humano com os animais. Aqui, no caso, a gente tem um animal que está dentro de casa, e todas as famílias conhecem ou tem alguém que conhece. Então, não tem como a gente fugir dessa realidade de saúde única, mesmo no meio urbano. Então, a gente não pode pensar só que saúde, quando a gente fala de meio ambiente, que ele está relacionado a quem mora dentro das áreas rurais ou que moram perto de florestas. Isso não tem nada a ver, gente. Nos meios urbanos, onde a gente pode ter só apenas aquelas árvores que são obrigadas a ter na nossa porta de casa, que tem muitos locais que são assim, né? Que eles têm que ter uma árvore ali.
mesmo esses locais que só tem essa árvore, mas não tem nada mais de ambientalista, vamos dizer assim, a gente tem acontecendo esse ciclo dessa doença. Então, nós vemos o quanto importante é a gente saber lidar com essa tríade, para que a gente consiga ter o ambiente favorável, mas que ele não seja tão favorável para que se prolifere insetos que vão adoecer tanto o cão quanto o ser humano. Então, a gente, mas vamos tacar então inseticida. Será que isso realmente é o melhor caminho a ser tomado? Se a gente matar todos os insetos, vocês acham que não vai vir aquela questão que eu falei sobre o abate? O abate não é somente que a gente está falando de animais mamíferos, a gente também está falando de outros animais. Os insetos, eles são importantes também para um ciclo como um todo. Então, a gente tentar eliminar insetos, isso não vai resolver nossos problemas e pode trazer mais problemas. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre o ambiente, onde vai ter sim insetos, e deve ter, porque eles estão ali há muitos anos. Então, não faz sentido a gente querer eliminá-los. Vai ter o cão, que vai estar saudável, e vai ter o ser humano, que vai estar saudável. Mas para a gente conseguir esse equilíbrio, é muito chão, gente. Infelizmente, a gente não tem uma solução onde a gente vai conseguir eliminar nossos problemas e não vai trazer nenhum prejuízo para nenhuma dessas esferas. Pode passar, Ju. Então, aqui é a tríade, né? A gente fechou ela, onde o ser humano, ele tem grande importância, porque ele sofre com a doença. Aqui eu falo de leishmaniose visceral, porque a gente também tem outros aspectos da doença, que tem outros protozoários causadores, então eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas nós temos o cão, que é um reservatório, onde ele tem protozoário na pele, e nós temos o inseto, que depende do ambiente e que se prolifera no ambiente, e pode transmitir o protozoário tanto para o cão quanto para o humano. E aí a importância da saúde única vem nesse aspecto, onde a gente tem que tentar ter essa relação saudável com o ambiente e com os animais, sem prejudicar nenhum deles, porque a gente prejudicando um deles, o prejuízo pode voltar para nós mesmos. Então, diversas doenças nas últimas décadas vêm surgindo, e as doenças vêm sendo transitada entre os animais e o ser humano. Uma dessas doenças é a SARS-CoV, né? A COVID, conhecida como COVID-19. Então, ela teve um destaque grande porque ela mostrou que o ser humano, o planeta, ele não está preparado para esses tipos de doenças que vêm sendo disseminadas. Infelizmente, nós não estamos. Mesmo com tecnologia avançada, tudo que nós temos, nós sofremos muito com essa pandemia. Então, isso mostra que o monitoramento, a vigilância, ela deve ser muito melhorada. E quando acontece esse monitoramento, ela deve ser escutada. Porque muitos profissionais que, às vezes, podem ter previsto, falado sobre o assunto, às vezes eles não foram escutados pelos governantes, pelas pessoas que estão lá na base, onde eles têm dinheiro para poder investir, de certa forma, e prevenir que aconteçam essas doenças. Então, muitas vezes acontece a previsão, mas essa previsão não é levada em consideração como forma de prevenção. Então, a saúde única é importante para que a gente consiga ver essa relação entre essa tríade e consiga prever essas questões e consiga, de certa forma, ouvir essas prevenções. Essas previsões, elas são importantíssimas, mas, infelizmente, não é o que a gente vê hoje em dia ainda, né? Então, um dos principais impulsores da pandemia foi as lacunas que a gente não tinha sobre o conhecimento da saúde única, que talvez não tínhamos, mas tínhamos ali alguém que sabia aquilo, mas não foi escutado. Então, essa relação entre todos do governo, todos no mundo, é importantíssima. Infelizmente, a gente não tem isso ainda, mas eu acho que é fundamental a gente pensar que a gente vai chegar nesse patamar um dia onde todos comunicamos e todas as informações são divulgadas, né? Muitas vezes as informações valem ouro e essas pessoas guardam essas informações, as 7 chaves, e não compartilham. E aí chega um momento que todo mundo sofre, até mesmo aquelas pessoas que tinham essa informação. Então, a abordagem de saúde única pode ser transformadora para a melhoria da saúde global. Bom, gente, como a Ingrid falou, um exemplo de saúde única foi a pandemia da Covid, mas como esses vírus surgem, né? Esses vírus, bactérias, e qual a relação deles com o meio ambiente? Pode passar, Júlio.
Para isso, a gente precisa fazer uma retrospectiva, que eu acho que foi um marco muito importante, tanto para a saúde humana quanto o animal e o meio ambiente. A gente precisa contextualizar e entender que antes, há um tempo atrás, a gente tinha um mundo sem antibióticos. Então, as pessoas elas morriam com um simples corte da folha de papel no seu dedo, poderia levar ao óbito de uma pessoa. E a partir daí, com o descobrimento da penicilina, que foi um antibiótico na Primeira Guerra Mundial, a gente teve com que essa infecção generalizada, que era causada por um simples corte, ou às vezes casos mais graves, ela reduziu, e aí com isso a gente teve um aumento da população. Então, antes a gente tinha vírus, bactérias ali vivendo no mundo sem uma pressão dos antibióticos e de outros medicamentos que foram descobertos depois da penicilina. E após a penicilina e outros medicamentos, a gente teve um aumento da expectativa de vida e das condições ali da saúde para o meio ambiente. Então, acho importante fazer essa retrospectiva. Pode passar. E aí, focando um pouco na variabilidade genética, que é a chave para o surgimento de novos vírus, bactérias e outros micro-organismos, eu trago esse exemplo. Então, aqui a gente tem uma bactéria, ela tem uma divisão simples, né? Então, basicamente, ela vai se dividir ao meio e aí ela vai gerar duas células filhas, né? A partir de uma célula mãe. Então, a A é uma célula mãe e a E são duas células filhas. E essas células filhas, elas têm o mesmo tipo de material genético. De uma forma mais simplista, elas são como se fossem duas pessoas gêmeas, que nasceram ali gêmeas idênticas. Então, elas têm a mesma fisionomia, o mesmo jeito, assim, uma morfologia da célula. E aí, com isso, então, se espera-se que elas não tenham variabilidade genética. Mas, então, como que surgem novas espécies? Isso acontece tanto para protozoários, quanto vírus, quanto bactérias, como a gente está vendo aqui. Então, fica esse questionamento. Se a reprodução é muito simplista, só partir ao meio, como que surgem novas espécies? Então, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho aqui agora. Pode passar, Júlio. Bom, falando de bactéria, a bactéria, ela tem alguns mecanismos evolutivos que puderam fazer com que ela tivesse essa troca genética. Então, a gente vê que a bactéria, ela tem uma divisão assexuada. Mas nem sempre essa divisão sexuada, essa multiplicação sexuada, ela às vezes é complementada com outros tipos de mecanismo que podem gerar uma variabilidade genética, como vocês podem observar aqui, que esse daqui são alguns nomes, né, que eu trouxe como exemplo, que é a transformação, conjugação e transdução. São meios que essa célula evolutivamente ela conseguiu para com que ela gerasse uma diversidade de bases genéticas ali, né, do DNA. E essa diversidade ela é importante porque, vamos pensar, os micro-organismos, de uma forma geral, eles se multiplicam muito rápido. Então, em questões de horas, a gente tem milhões de micro-organismos ali. Nesse meio tempo da multiplicação, alguns problemas podem ocorrer que vão gerar mudanças nesse DNA, e algumas dessas mudanças são muito benéficas. Então, essas mudanças benéficas, elas precisam ser passadas. Só que como que elas vão ser passadas se a célula gera uma cópia, como se ela fosse uma máquina de xerox, ali os micro-organismos. Então, a célula, ela identificou alguns mecanismos para poder fazer com que essas mudanças boas sejam passadas e perpetuem a espécie. O que todo mundo quer, todo ser vivo quer, de uma forma bem egoísta, se reproduzir e continuar no mundo. Então, é isso que a bactéria, e aqui focando na bactéria, encontrou para passar para os seus descendentes, entre aspas,
as diferenças que ela conseguiu identificar ali no meio. Então, aqui são alguns exemplos. Pode passar, Júlio. Bom, mas a variabilidade, essa mudança, essa mutação, por si só, ela não é suficiente. Para a gente ter uma nova espécie, a gente às vezes precisa de uma pressão no ambiente. Então, não basta ter só uma mudança ali, uma mutação, uma proteína nova, alguma morfologia diferente. Ela precisa também ter uma pressão nesse ambiente para com que essa nova espécie ela possa colonizar, vamos assim dizer, o ambiente que ela está inserida. Então, muitas vezes, essa pressão ela pode ser o uso de um medicamento de forma errada, e entrar em contato com outro tipo de hospedeiro. Então, a Ingrid mencionou ali o caso da leishmania. O hospedeiro dela esperado seria o cão, falando assim do ambiente urbano. Mas, nesse meio ali, nesse processo, às vezes ela pode encontrar o ser humano. Então, nesse caso, essa especificidade, essa pressão que essa espécie está sofrendo, pode ser com que faça com que ela selecione ali aquele grupo, aquela nova espécie que vai posteriormente ser formada. É difícil imaginar, porque nós, seres humanos, vivemos muito tempo, então a gente tem uma expectativa de vida hoje em torno dos 80 anos. Mas as bactérias, elas vivem horas, então a mudança ali e a mudança, a renovação dela é muito rápido, então com isso você consegue observar essa seleção mais rapidamente. Pode ser com que daqui milhares de anos nós, seres humanos, sejamos totalmente diferentes do que a gente é hoje, mas a gente não vai conseguir ver. Já com as bactérias e com o vírus, protozoários, a gente consegue ver isso com o passar do tempo. Então, além das mudanças genéticas, a gente precisa ter uma pressão do meio para com que uma nova espécie surja. E aí essa pressão, que como eu mencionei, ela pode ser a mudança de um hospedeiro, o uso de um medicamento incorreto, às vezes o próprio micro-organismo que ficava no intestino, por exemplo, de algum modo ele vai parar no sangue. E aí ali ele se adapta. Então, essas mudanças, assim, até mesmo dentro do hospedeiro, o meio químico onde ele está inserido, pode ser com que ajude a formar uma nova espécie. Pode passar, Júlio. E aí, essa imagem eu trouxe para representar o que eu falei. A gente tem ali micro-organismos patógenos vivendo em diversos organismos, então em animais, nos seres humanos, em alimentos. Então, quando eles têm essa mudança genética benéfica, entram em contato com o meio ou estão sofrendo uma pressão do ambiente, eles podem ser potencialmente novas espécies. E aí, nos micro-organismos é mais fácil de observar devido a essa multiplicação rápida que eles têm. A gente está passando por uma pressão do ambiente o tempo todo. Então, um exemplo disso é que há milhares de anos atrás as pessoas tinham o dente ciso, então todas nasciam com dente ciso, e ele só crescia depois que você entrava na puberdade ali, porque as pessoas não tinham costumes de higiene, e aí alguns dentes dessas pessoas acabavam apodrecendo e caindo, então esse dente ciso ele crescia mais avançado, numa idade mais avançada, para poder suprir o dente que a gente perdeu, né, que as pessoas antigamente perdiam. Hoje em dia, não, a gente tem um maior controle da higiene, então hoje em dia o dente ciso ele vem sendo um problema, porque a nossa boca não tem espaço para ele, e algumas pessoas já têm nascido sem esse dente, porque a gente está numa pressão constante do ambiente. Pode ser que daqui milhares de anos a gente não, na população toda, não tenha mais o dente ciso. Então é um exemplo assim simplista que vocês às vezes podem levar para a sala de aula para mostrar que nos micro-organismos essa mudança ela ocorre muito rápida. Então a gente consegue olhar
às vezes com marcações moleculares a gente consegue quantificar essas mudanças. Já nos seres humanos é difícil porque a nossa expectativa de vida é grande, mas elas estão ocorrendo o tempo todo. Então, nascer já é uma pressão seletiva que a gente vem sofrendo. Pode passar. E aí, falando da pressão de medicamentos, eu trouxe essa imagem para exemplificar. Muita gente faz o uso incorreto do descarte do medicamento. Então, a gente tem medicamentos sendo jogado no lixo, sendo jogado nos vasos e tudo mais, e indo para o ambiente, que é a terceira parte ali da saúde única. Então, a gente tem os animais contendo os patógenos, os seres humanos contendo os patógenos, o meio ambiente fazendo uma pressão, e, além disso, a gente tem o ser humano ajudando a aumentar essa pressão do ambiente. Então, esse exemplo é interessante trazer para a sala de aula, porque a gente não sabe onde descartar. Muitas cidades, principalmente cidades pequenas, não tem locais corretos para fazer o descarte do medicamento. Então, as pessoas jogam ou no lixo ou no vaso. E aí, isso está fazendo uma pressão no ambiente. Micro-organismos, eles estão ali em qualquer superfície, em qualquer local. Então, a gente não consegue ver, mas eles estão ali. E aí, quando você joga esses medicamentos, principalmente antibióticos, em ambiente, no meio ambiente, sem ele um cuidado necessário, você está aumentando essa pressão que já vinha acontecendo. Pode passar, Júlia. E aí, eu trouxe essa reportagem para exemplificar que algumas organizações, elas preveem que a próxima pandemia vai ser em decorrência de águas sem um tratamento indevido. Então, elas vão se iniciar, provavelmente, em populações mais pobres, que não têm acesso a um saneamento básico de qualidade, ou seja, um ambiente poluído, e que tem ali essa pressão constante do meio. Então, às vezes, populações mais pobres, que não têm conhecimento suficiente sobre o descarte correto, e aí eu estou trazendo mais uma vez um exemplo, só para exemplificar, do descarte incorreto de medicamentos, isso tudo pode gerar com que a gente selecione, às vezes, bactérias e outros tipos de micro-organismos resistentes aos medicamentos. Pode passar, Júlio. E aí, com o uso, falando um pouco da resistência, a resistência a medicamentos, ela gera, primeiramente, uma espécie ela é a mesma espécie, então a gente tem uma espécie de bactéria X, ela vai se tornar resistente, mas ela ainda é essa espécie X. Ela não se diferenciou o suficiente para se tornar uma espécie nova. E aí, com o uso descontrolado e a pressão aumentando ainda mais, a gente pode ter uma nova espécie. Então, a gente tem uma espécie resistente, então ela ainda é a mesma, mas se a gente não mudar esse meio e continuar exercendo essa pressão constante, a gente pode ter a vir uma população resistente. Uma nova espécie, perdão. E isso acontece muito com o uso descontrolado e irregular de alguns medicamentos, principalmente os antibióticos. Eu estou aqui no Canadá, então eu vejo que aqui é muito difícil as pessoas terem acesso ao SUS mesmo, sabe? Que não existe. Então, geralmente elas procuram o médico em últimas consequências, é quando a pessoa está realmente com uma febre muito alta e tudo mais. No Brasil não é bem isso, às vezes você acorda com uma irritação na garganta, você já vai no médico e ele já te taca antibiótico. E quando aqui você vai no médico, às vezes ele passa só um anti-inflamatório, e se você for no Sistema Único de Saúde, tá com a garganta irritada, e o médico te passa só um anti-inflamatório, nossa, você sai xingando o médico, falando que o médico é ruim, que o médico não sabe nada, que você cria um antibiótico. E não, os estudos têm mostrado que o uso exagerado e sem necessidade de antibióticos tem gerado uma resistência microbiana antimicrobiana muito grande, e com isso, posteriormente, a gente não vai ter o medicamento funcionando mais. E aí, por isso, eu trouxe aquela retrospectiva. Antigamente,
as pessoas morriam, por exemplo, você estava cuidando do jardim, furava seu dedo numa rosa, num espinho, e você poderia morrer, ou ter o seu dedo amputado. E com o uso descontrolado do medicamentos, a gente pode ser com que no futuro a gente volte para esse passado. Então, é necessário informar as pessoas, principalmente sobre o uso descontrolado e irregular de medicamentos e o descarte dos medicamentos no meio ambiente, para evitar com que a gente que a gente volte no passado. Pode passar, Júlia. Uma outra chamativo que talvez os professores possam trazer para a sala é tentar contextualizar. Então, atualmente, a gente tem uma série que ela é baseada num pós-pandemia ali, onde fungos eles são capazes de colonizar e transformar as pessoas mesmo em zumbis. E isso não está muito distante da realidade. Pode passar, Júlia. A gente tem hoje alguns fungos, como o fungo da Candida auris, que ele já foi encontrado em ambientes hospitalares como superfungo. Então, ele não responde aos medicamentos, que são escassos, e com isso ele causa uma infecção, uma doença muito grave, e não tem tratamento. É muito difícil você conseguir o tratamento, porque esse fungo ele já se tornou resistente. Mas esse fungo, até então, ele foi encontrado mais em ambiente hospitalar. Por quê? O ambiente hospitalar está em pressão constante ali de produtos de limpeza e medicamentos. Mas, se a gente trazer um pouquinho para a nossa realidade, como o caso que eu mencionei anteriormente, o descarte incorreto de medicamento e o uso indiscriminado de antibióticos podem fazer com que a gente tenha uma superbactéria. Então, o ambiente ali ele é muito importante para o surgimento de novas espécies. Pode passar. Uma notícia boa agora é a vacina da dengue, né? Feita pelo Butantan, ela tem uma eficácia muito boa, então são resultados muito promissores, porém, muita gente vê ali a dengue, a vacina da dengue, como uma notícia que, assim, vai acabar com a dengue, então agora a gente não precisa mais ter o cuidado com o mosquito, e com isso a gente vai erradicar a dengue. Pode passar, Júlio. Mas a gente precisa lembrar que a dengue e tudo mais, ela é transmitida por um mosquito que também transmite outras doenças. Então, recentemente, a gente tem observado o surgimento se eu não me engano, ele foi descoberto em 2015, que é a febre de Maiaro, né, que é transmitida por um vírus, um arbovírus chamado MAIV. Então, ele foi encontrado nos hospedeiros primatas, então aqui o humano, o animal, e aí quando o ser humano ele entra, ele invade esse ambiente que está ali em equilíbrio, ele causa uma pressão. Essa pressão faz com que o vírus, que antes estava só no primata, e no mosquito, no inseto, passe para um novo hospedeiro e se adapte. Então, ali a gente tem um surgimento de uma nova espécie. E a notícia da vacina, ela é importante. Muita gente morre em decorrência da dengue. Mas a gente não pode deixar de esquecer do mosquito, porque, além da dengue, ele transmite outras arboviroses que são de importância para a saúde coletiva e para a saúde única de uma forma geral. Pode passar. E aí, só a título de curiosidade, aqui mostra os locais onde já foi identificado o Maiaro vírus. Então, ele já foi identificado em alguns países da América Latina, através de casos confirmados em humanos, e no Panamá, através acredito eu, de detecção de DNA no mosquito. Então, esse vírus ele está perto, ele é um vírus novo, ele surgiu em decorrência do ser humano adentrar uma zona equilibrada e exercer uma pressão, e com isso esse vírus ele pulou. A gente chama de spillover, quando ele
passa de uma outra espécie e está bem adaptado ali numa espécie, ele se adapta para outra. Então, isso a gente tem um surgimento de uma nova espécie, de um novo vírus, e isso pode acontecer para qualquer micro-organismo, seja numa bactéria que está numa água que está sendo fazendo o descarte incorreto de antibióticos, seja num vírus que está no mosquito, seja num protozoário que está no solo e que você vai mexer com a terra e ele entra em contato com você, seja num fungo que está na unha de um gato, como por exemplo a esporotricose. A gente precisa ter essa pressão do meio ambiente, a pressão genética, e a combinação das duas, a gente tem o surgimento de uma nova espécie. Pode passar. Bom, pessoal, eu sou a Júlia, eu vou falar agora sobre perspectivas futuras, e essa parte final é mais uma discussão. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou algo do tipo, podem ligar o microfone e falar, tá? Para a gente discutir quais são as perspectivas futuras, a gente precisa de fechar, então, esse assunto de saúde única. Eu trouxe um esqueminha que a gente usa em escola quando a gente vai trabalhar com alunos do ensino fundamental. Eles tendem a ser um pouco mais conservadores quando a gente fala que o meio ambiente tem a ver com doença. Então, para quebrar esse estigma que eles têm na cabeça deles, a gente traz esse esqueminha aqui, que é um homem entrando num ambiente de mato. A gente costuma falar com os alunos que é indo visitar o Rio Bonito, ou indo visitar a UFLA, para ficar mais no ambiente deles. A primeira coisa que o homem vai ter em contato, que os alunos conseguem identificar, é planta e animal. Então, o ser humano vai ter muito contato com planta e animal. Só que não é só isso. A partir do momento que o ser humano entra num ecossistema que já está fechado, ele tem contato com diferentes espécies de vírus, diferentes espécies de bactérias também, que estão interagindo ali naquele ecossistema. Então, vai ter desde, assim, vírus que só infectam um mamífero, ou vírus que infecta um tipo específico de invertebrado, vírus que só pega em cobra, ou vírus de planta também. E todos esses organismos, eles estão interagindo entre si. A gente também não tem só vírus, bactéria e animal, a gente tem alguns tipos de verme, então helmintos, parasitos, a gente tem pulga, piolho, carrapato, que é um exemplo muito bom da gente trazer agora de saúde única, porque eu não sei se vocês têm acompanhado os casos de febre maculosa, né? Então tem a ver com um carrapato. Tudo isso está interagindo. A partir do momento que a gente coloca uma peça nova no tabuleiro, que nesse caso é o homem aqui, pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça coisas muito ruins. Pode ser, por exemplo, que esse homem volte infestado de carrapatos e esse carrapato transmita algum patógeno. Pode ser que esse homem tenha contato com algum parasito que é difícil de tratar no ser humano, ou algum parasito que nunca nem teve relato de ter no ser humano e agora passa a ter. E nessa situação aqui, é importante a gente falar também que isso não acontece necessariamente com o homem indo fisicamente lá no meio ambiente. Por exemplo, nenhum de nós, eu imagino, né, foi para o epicentro de onde começou o SARS-CoV, a Covid, né? Estava muito longe da gente. Toda aquela exposição do vírus estava muito longe da gente, em outro continente. E mesmo assim atingiu a gente. Então não precisa da gente necessariamente ir fisicamente, assim, num local onde tem todos esses organismos. Hoje, por causa da globalização, tudo isso foge do controle muito fácil e chega perto da gente. Um outro exemplo em que o homem não precisa de estar fisicamente no meio dessa rede é quando a gente desmata algum local. Quando acontece esse desmatamento, os organismos que estão lá tendem a procurar um outro habitat, ou a procurar um outro local para eles caçarem. Então, eles podem se aproximar da gente. Eu não sei se todo mundo aqui estava aqui quando aquele lobo-guará foi visto no centro da cidade. Aquilo lá não é só perigoso para o lobo-guará,
quanto pra gente de acontecer algum incidente, mas ele podia ter trago muitas coisas com ele. Coisa assim, que a gente ainda nem tem noção de como pode interagir com a gente. Desde um simples carrapato, assim, algo que ia pegar na gente, a gente fosse tirar. Desde algo mais sério, alguma doença. Então, não precisa necessariamente de eu ir para o meio ambiente para isso tudo afetar a gente. Nesse exemplo, dá para entender como é que acontece muito fácil esses surtos, pandemia, epidemia, seguindo esse exemplo. E para a gente entender um pouquinho mais e conseguir discutir sobre isso, vou só relembrar alguns conceitos de epidemiologia que a gente vê o pessoal usando muito, principalmente agora por causa da pandemia, né? O primeiro é surto, que é caracterizado, a palavra surto, como um aumento repentino do número de casos de uma doença num local específico. Um exemplo muito bom de surto é quando acontece surto de piolho nas escolas. Então é algo específico, os casos estão interligados entre eles, né? Criança tem comportamento grupal e agregário, então fica se encostando. É um aumento repentino de casos naquele local específico. A endemia é quando tem um aumento de números, mas a frequência é dentro do esperado daquela doença ou daquela infecção. Então é algo constante que acontece naquele local normalmente e que toda a vigilância, todos os órgãos de saúde já têm um padrão do que se esperar daquela doença. Quando isso foge do controle, a gente tem uma epidemia. Então é quando os números de casos passam esse limiar. Então a gente tinha assim, era esperado esse comportamento da doença ao longo do ano. Isso já é esperado, já acontece, o sistema de saúde já está até acostumado. De repente, num mês, por alguma razão, o número de casos aumenta muito. Então, uma explosão do número de casos não era o que estava esperado, passou o limiar endêmico. A gente tem uma epidemia. E quando essa epidemia, seja de nível municipal, estadual ou nacional, começa a se espalhar por vários locais do planeta, a gente tem uma pandemia, que é o que aconteceu com o vírus SARS-CoV, que causa a Covid. O que a saúde única busca, então, é evitar isso aqui tudo. Evitar surto, endemia, epidemia e pandemia. Só que para a gente evitar isso tudo, a saúde única tem que estar muito bem concretizada esse pensamento de que não adianta só eu buscar a saúde do animal, ou só a saúde do ser humano, ou só a saúde do meio ambiente. Então a gente já tem que estar com esse pensamento de que é tudo interligado. Para a gente pensar assim, como é que vai ser, quais são as perspectivas para o futuro? Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo agora. A situação atual do mundo todo é que houve um aumento da população. O Pedro já falou, né, que os antibióticos ajudaram muito. Então hoje é muito raro alguém morrer assim de causas simples, que nem ele falou, de, sei lá, furar um dedo e a pessoa morrer. Isso é muito raro devido ao antibiótico e devido também à tecnologia da medicina, né, hoje que é muito chique. A gente teve um aumento da população e os gestores não estavam preparados para isso. Então teve uma queda de recurso, porque como aumentou a população que requer esse recurso, não tinha recurso suficiente. Recurso é qualquer coisa aqui, eu estou falando desde água até comida, roupa, todos esses tipos assim de recursos que o ser humano precisa. Então não foi suficiente esses recursos. Como não foi suficiente e a população mundial está muito alta, a gente teve que explorar o meio ambiente. Então aumentou a exploração do meio ambiente. E quanto mais você explora o ambiente, mais você se expõe a tudo. Desde se expor a risco com animais, a levar mordida, até se expor a patógenos, que é o caso aqui, né? Se expor a bactéria, vírus e tal. Essa exposição é muito perigosa. Um exemplo dessa exposição, que eu não sei se vocês viram essa notícia aqui, é de um experimento que reativou o vírus de 48 mil anos. O que aconteceu aqui? O Ártico é congelado, né? A gente tem o permafrost lá, que é quando o solo está congelado há muitos anos. 48 mil anos que o solo está congelado lá. É como se fosse um deserto de gelo. Nesse solo congelado tem tudo. Tem desde assim, fóssil de mamute, fóssil de pessoas. É muito importante para o pessoal que estuda paleonto,
arqueologia e tal, mas também tem coisa ruim que está congelada lá. Essa foto aqui é a foto de um vírus. Esse vírus é bem diferente, porque ele é muito antigo, né? 48 mil anos, o vírus. Então aqui dá para ver que ele é bem diferentão, ele é antigo, ele é um vírus que infecta, é capaz de infectar mamífero, então é capaz de infectar o ser humano, e eles acharam esse vírus cavando o solo e tentaram reativar, e ele foi reativado, conseguiram reativar ele. Ele tem a capacidade de infectar o ser humano. O que isso tudo tem a ver? Tem a ver que com o aquecimento global, a tendência é que cada vez mais as calotas se descongelem e o solo também vai descongelar. Vai liberar muita coisa esse solo descongelado, desde coisa ruim até coisa boa, como, por exemplo, um vírus ruim. Então, cada vez que... Isso aqui é um caso que a gente pensa assim, tá muito longe da gente. Estou falando de Ártico, de gelo. Mas a gente viu com a pandemia o tanto que isso chega... que foge do controle muito fácil, né? E conforme a gente vai explorando o meio ambiente, a gente vai se expondo a situações como essa aqui, de um vírus muito antigo que ninguém sabia que existia, foi difícil identificar, criaram um nome científico dele, não tinha nem nome o vírus. Então a gente acaba se expondo a situações de risco. E as perspectivas com relação a tudo isso não são perspectivas muito boas. A OMS falou que até 2020, mais de 700 mil mortes por ano são devidos a superbactérias, que é o que o Pedro falou. Então aqui a gente já tem um risco muito grande de uma nova pandemia, principalmente porque não se tem remédio. Superbactéria, a gente está lutando aí contra elas, elas são extremamente resistentes aos antibióticos que a gente usa normalmente. Um grupo de pesquisador também, da Inglaterra, fez um estudo bem complexo e bem grande com relação a tudo o que aconteceu na pandemia da Covid e quais são as chances disso acontecer de novo. E a gente sabe que vai ter uma nova pandemia, a gente só não tem noção certa do tempo. De assim, será que isso vai ser daqui a muitos anos ou poucos anos? E o que esse estudo comprovou, na verdade não é uma comprovação, é uma suspeita, de que a chance de uma pandemia no nível da Covid ocorrer na próxima década é de cerca de 30%. E aí 30% assim, não é nem 50%, né? Então vocês podem pensar, é um número baixo. Mas não é quando a gente pensa que isso pode acontecer, é cerca de 30% de acontecer nos próximos 10 anos. Não vai ter dado para a gente recuperar nem emocionalmente de tudo que aconteceu com a Covid-19. Muito menos, assim, economicamente, fisicamente, e a chance de 30% de vir outra coisa daquele tamanho, a gente não está preparado para isso. O dado que o Pedro trouxe aqui também, né, da nova pandemia, que pode ser causado por superbactérias em água sem tratamento, a gente vê que esse assunto de superbactérias, toda vez que a gente pesquisa sobre pandemia ou surtos, ele é muito recorrente. E superbactérias é realmente um assunto, assim, delicado, porque o uso de antibiótico é indiscriminado, principalmente no Brasil. É isso que o Pedro falou, se a gente for, assim, no médico, ainda mais se pagar consulta, e ele não te prescrever um antibiótico, falta a gente bater no médico de achar isso absurdo, que a gente foi, pagou e ele não prescreveu um antibiótico. Então, esse assunto superbactérias é um assunto muito presente quando a gente fala de pandemia. E isso tudo está muito interligado com a saúde humana, né, claro, a saúde do ambiente e a saúde animal também. Como a Ingrid falou no início, ela mostrou uma doença, né, uma infecção, a leishmaniose, que tem a ver com a saúde animal. E imagina se no caso da leishmaniose a gente só tratar o cachorro, ou só tratar o ambiente. Nada disso surte um efeito a longo prazo. Qual que é o papel, então, para a gente fechar, assim, da saúde única nisso tudo? A saúde única é um conceito que tem que estar mentalizado já na nossa cabeça. Se eu quero tratar... Peraí, gente. Ele está completamente de acordo. Ele tá... Chegou gente aqui. Já que é saúde única, ele quer participar, né? Ele quer dar a opinião E dele. o meu também começou a latejar aqui. Olha aqui. Pronto, gente.
A saúde única, ela tem que estar o conceito já na nossa cabeça. De que se eu quero tratar uma doença, uma infecção, eu não posso pensar só no ser humano, eu tenho que pensar no ambiente, o ser humano e no animal. Isso para toda infecção. Porque até aquelas que são assim, tem uma doença que é restrita do ser humano. A gente não sabe o que pode acontecer. Hoje ela é restrita do ser humano, mas e daqui a alguns anos? E como eu mostrei aquele esqueminha, sabe, da floresta, com vários organismos interagindo, essa interação, ela é muito complexa. Então, hoje, pode ser que a doença é restrita do ser humano, mas e no futuro? E o papel mais importante da saúde única é a gente usar ela na prevenção. Porque, como já foi falado antes, né, quando a gente tem uma doença, vamos pensar no caso da Covid, que foi assim, o mais chocante para todo mundo, né? É muito mais fácil eu prevenir, que era simplesmente lavar a mão, colocar máscara e manter o distanciamento, do que eu tratar. Quando a gente já estava doente, tratar é muito mais difícil, emocionalmente, economicamente, né? O tratamento era caro, e fisicamente, tudo é mais difícil. Então, a chave aqui é a prevenção. E prevenir usando a saúde única. Então, prevenir sempre pensando no meio ambiente, na saúde animal e na saúde humana mesmo. Aí, eu trouxe só a fotozinha de um relatório que o Programa Nacional do Meio Ambiente fez, e ele faz um relatório, Programa das Nações Unidas, eu falei errado, da ONU. Ele trouxe um relatório nesse ano, que é enorme o relatório, e o que ele fala é assim, como se preparar para supermicróbios. E o que ele passa assim, a maior parte do tempo discutindo é isso, é como prevenir pensando no meio ambiente, no animal e no ser humano, para a gente se preparar para superbactérias, que a situação está fugindo do controle, né? E ele foca exatamente nisso, na saúde única. E que é o que é importante e é um assunto que eu acho relativamente novo, assim. Eu, particularmente, não tinha ouvido falar antes de eu conhecer a Josi, conhecer os meninos e começar a trabalhar com isso. Então, não é tão difundido assim quanto a gente imagina. E a gente precisa de difundir. E aí, qual que é o papel do professor nisso tudo? Fazendo uma pesquisa, isso aqui tem um tempo já a pesquisa, então pode ser que esteja desatualizado. Eles fizeram uma média no Brasil e viram que nas escolas públicas tem uma média geral de 31 alunos por classe no ensino fundamental 2. Então, é uma média, tem escola que é menos e escola que é mais. O que isso quer dizer? Que em 10 anos de profissão, um professor atende em média 310 crianças. Isso quer dizer que por um professor vão passar 310 profissionais, 310 pessoas mesmo que vão passar por aquele professor. Então a gente vê o professor como um multiplicador do conhecimento. Isso porque ele é uma só pessoa que vai multiplicar o conhecimento para todo mundo. Numa sala de 31 alunos, é quase impossível o professor atingir as 31 pessoas. Mas se ele conseguir atingir uma, cada ano que passar, uma dessas pessoas entender o que é saúde única e entender que para controlar uma doença precisa desses 3 âmbitos, já é o suficiente, já ajuda, é melhor que nada, né? E aí eu trouxe uns exemplos de como que já fizeram isso, de instalar a saúde única na escola. Teve um projeto que foi em São Paulo, de saúde única se aprende na escola. E aí eles fizeram com veterinários. E os veterinários iam na escola, eles fizeram durante um mês. Uma vez por semana, ia na escola trabalhar saúde única e doença. E aí, como era de veterinário, o que eles estavam tentando mostrar é que a gente não pode deixar os cachorros doentes. Se tiver um cachorro de rua doente, a chance disso resultar num ser humano doente é muito grande. Então, que os cachorros de rua, todas essas cães errantes, gatos errantes, é um problema nosso, não é um problema assim, deixa para o município. Foi o caso desse projeto aqui. Um outro projeto, que aí foi mais diferente, foi no Ensino Fundamental 1, que fizeram em São Paulo também. E aí eles juntaram vários professores para trabalhar principalmente zoonose. São essas doenças que transitam de animal para ser humano. E aí eles fizeram um monte de coisas. Esse projeto aqui foi muito duradouro, porque foi uma junção da Secretaria Municipal com várias universidades. Então eles tiveram assim muito apoio, desde recurso até apoio financeiro.
e eles fizeram um jogo de competição, e aí eles botaram as turmas para competir, ele é recente. Uma das competições foi quem fazia o melhor TikTok, explicando o que era saúde única. Eles fizeram armadilha contra a dengue. Esse projeto aqui foi um grandão, porque foi ao longo do ano, né? E foi o jeito que eles conseguiram de colocar a saúde única na escola. Não tem uma regra, tá? E não tem instrução, porque cada professor conhece a sua turma. E cada escola vive uma realidade. Então vai depender muito, assim, de... essa escola tá com um cronograma muito apertado também? Quantos professores que estão dispostos a ajudar? Tem material para fazer isso ou não tem? Essa turma é engajada ou essa turma não quer saber? Por isso que não tem, assim, uma regra. É você tentar falar sobre saúde única do jeito que você conseguir, conhecendo os seus alunos, né? O que a gente já fez aqui, que eu lembrei e resolvi trazer, foi na Semana do Meio Ambiente. A Ingrid e o Pedro estavam também. A gente foi em várias escolas falar sobre zoonose no geral. Aí, primeiro, aqui nessa primeira imagem, a gente conversava com eles sobre leishmaniose e mostrava um pôster, né? Aí tinha lá a foto do mosquito, palha, tinha várias informações no pôster. Depois passava para a parte preferida dos meninos, que era ver verme. Então, eles viam todos os helmintos, viam tênia, tinha até isso daí é um ciclo da pulga, para eles montarem aqui em cima. E aí eles montavam, e como eles podiam ver o material, essa foi a parte preferida deles. Depois, como a maioria era ensino fundamental 1, a gente montou, com coisa reciclável mesmo, uma maquete, que era uma maquete toda com um ambiente desorganizado. Então, por exemplo, tinha fezes de cachorro nesse parquinho da maquete, todos os lixões da maquete estavam com tampa destampado, né? Tinha lixo aí, ó, no rio. Eu lembro também que a gente colocou uma menina de regata passeando nessa mata, sendo que a mata estava cheia de carrapato. Então a gente encheu a maquete de coisa errada. E os meninos tinham que identificar e eles mesmos consertar a maquete. Então eles mesmos tinham que pegar todo o lixo, jogar no lixo, tampar as caixas d'água. Esse foi um exemplo clássico de saúde única, do que o meio ambiente interfere na nossa saúde. E a última estação que a gente montou foi uma estação que a gente estava entregando panfleto para eles colorirem e tinha uma lâmina para eles verem o microscópio. A maioria nem conseguia ver direito o microscópio, mas eles estavam se achando o máximo de conseguir olhar o microscópio pela primeira vez, né? Isso foi o que a gente conseguiu fazer, com os nossos recursos, com o tempo que tinha também. Então, essa ação foi mais duradoura, por isso que a gente separou em quatro sessões diferentes. Tudo isso depende, né, de quantos professores que vão ajudar, a turma tem quantos alunos, qual que é a idade da turma também. Tudo isso interfere na forma que a gente vai tratar a saúde única. Mas o importante é a gente tratar de saúde única. Porque, como eu disse, é mais uma mentalidade assim que a gente tem que ter e que as crianças hoje precisam de ter para entender o que tem a ver meio ambiente, animal e ser humano. Porque é muito complicado a gente chegar e só falar assim, você tem que cuidar do meio ambiente, senão você vai ficar doente. Elas não entendem, principalmente quando é criança mais nova, por isso que a gente tem que trabalhar bastante isso, de que a saúde do meio ambiente interfere na saúde animal, que interfere na saúde humana. E essa via é uma via de mão dupla, então tem doenças que transmitem e passam do animal para a gente, e tem ao contrário também, doenças do ser humano que atingem o animal. E tudo isso é muito perigoso, né? A gente viu agora as consequências com pandemia, com as próximas pandemias que ainda vão vir. Por isso que a gente precisa trabalhar isso na escola. E aí, como eu falei, fica a critério do professor, né? Se tem recurso disponível, horário disponível e tudo mais. Mas o importante é a gente trabalhar. A gente está sempre à disposição. Nosso grupo faz um monte de projetos de extensão, faz essas visitas a escolas, então a gente tem o material, se vocês quiserem. Nós estamos à disposição para trabalhar isso. No mais, o que a gente queria falar hoje é isso, e agradecer a todos vocês que estão aqui, porque só de vocês estarem aqui já é um passo dado, já é, pelo menos, uma parte de vocês se interessou no assunto, e possivelmente vai passar para frente, né? Porque vocês são multiplicadores de conhecimento. Então a gente queria agradecer, eu, o Pedro e a Ingrid, por vocês estarem aqui hoje. E é isso. E aí, se vocês tiverem
alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, é só abrir o microfone. Muito bom. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a Ingrid, o Pedro, a Júlia, vocês foram, né, muito explicativos, elucidativos, didáticos, então, assim, foi muito bom mesmo. Eu acho que a gente agora pode abrir, né, para comentário, para pergunta, e aí quem se sentir à vontade pode perguntar, pode ligar o microfone, pode colocar no chat. Eu tenho também uma pergunta para fazer, na verdade um comentário, né, mas quem quiser começar pode se sentir à vontade. Pode começar, Demerval. Boa noite, pessoal. Olha, a minha última pergunta na última reunião foi sobre leishmaniose, né? E hoje nós tivemos uma mega aula aí, né? E explicativa, muito bem. Parabéns aí pela explicação da aula. Só que eu fiquei com uma dúvida. Vocês falaram muito dos animais domésticos. Então, o cachorro e o gato, a gente sabe que é normal isso, né? Mas existem também essas questões de pessoas que hoje criam, hoje, não sei se ainda tem isso, mas os hamster, aquelas lagartixas, aquelas coisinhas verdes lá, né? Tem gente essas bailarinas que dançam com cobra, isso também traz um perigo, assim, para a saúde humana? Você fala especificamente com leishmaniose ou para tudo? Para tudo. Demais. Muito mesmo. Cada contato que a gente tem, né, com o animal, seja ele silvestre ou doméstico. O doméstico, na verdade, que é cão, gato, tem uma exposição maior, porque como a gente está muito colado neles, a chance deles passarem alguma coisa para a gente é maior. Mas também eles têm um acesso maior a veterinário. Então, quando você compara assim, um animal doméstico com o animal silvestre, pode ser que o silvestre tenha até assim parasitos ou infecções que a gente nem conhece. Mas ele está mais distante, né, da gente. E você vai falar, Josi? Pode falar, depois que você terminar, eu quero só colocar um material aqui. Beleza. Então tem esse balanço. A gente já até discutiu esses dias com o pessoal da graduação, que eles perguntaram assim, será que é mais perigoso o animal silvestre ou o animal doméstico? Não tem resposta correta, porque os dois têm a chance de passar muita coisa pra gente, né? Tem até você falou de cobra e tal, que é uma infecção que acontece de parasito aí, que acontece na Austrália, e na verdade o ser humano não está envolvido, o ciclo se fecha sozinho, assim, principalmente réptil. E aí o que acontece lá é que eles começaram a comer carne de cobra, e começou a ter infecção acidental de ser humano. É longe da gente, né, porque é um costume que a gente não tem de comer carne de cobra. O animal também está bem distante da gente, porque é uma espécie de cobra que só tem lá, mas já aconteceu lá. Pode complementar, Josi. Aí, isso que você perguntou, Demerval, aqui, olha, tem uma imagem de uma apresentação que eu fiz agora recentemente. Passou o videozinho aí? Passou. É exatamente isso que a Júlia está falando, né? Então, quando a gente pensa nessa proximidade aí entre humanos e animais silvestres, a gente tem uma série de vírus, de micro-organismos que estão em equilíbrio ali com esses animais dentro desse ecossistema, porque a gente tem uma relação biológica de séculos, de milhares de anos acontecendo ali, e que muitos desses organismos estão ali naqueles animais silvestres, adaptados, sem causar doença, porque a intenção, entre aspas, aí, de qualquer micro-organismo é sobreviver, igual nós queremos sobreviver.
não é intenção dele matar o seu hospedeiro. Mas até que essa relação de adaptação entre parasito e hospedeiro se harmonize, ele causa doença que potencialmente vai levar esse hospedeiro à morte. É o que a gente vivenciou aí com a Covid e que a gente está vendo aí a diminuição dos casos graves, as mutações que acontecem nesse vírus e que fazem com que ele acabe permanecendo aí nesse ambiente com essas espécies e sem também causar o óbito nesses indivíduos. Mas quando a gente vê esse nível de proximidade, né, então ele falou lá dos lagartos, das iguanas e de outras espécies ali que os humanos trazem para próximo, essas espécies de animais silvestres aqui, principalmente os primatas, que tem uma proximidade muito grande com a espécie humana, aquilo ali para ter a transposição, né, o transbordamento de um micro-organismo para o humano e potencialmente ser capaz de causar uma nova pandemia é muito grande, né? Tudo que a Júlia colocou aqui no final da apresentação dela. Eu acho que também entra aquela questão sobre os animais que vêm de fora, espécies diferentes, né? Eu até cheguei a comentar sobre espécies exóticas, quando elas adentram ecossistemas que não são os delas, elas podem eliminar espécies que ali sobrevivem, né? Que são espécies nativas. Então, esse tipo de animal exótico, geralmente, eles podem estar vinculados a animais que vêm de fora e não são nativos. Então, se um escapa ou alguma coisa do tipo, isso pode ser um desastre ecológico enorme, né? Então, essa questão é muito evidente, não somente na questão de transmissão de doenças, mas sim do desequilíbrio do ambiente também, do ecossistema que ali tem, né? Pode falar, Belival, desculpa. Obrigado aí pelas explicações, clareou bastante coisa aqui. Então, principalmente, igual você falou, né, animais exóticos. Eu tenho um amigo que ele tem um sítio e ele cria aves, né? Então, também, se não tiver um cuidado com o sítio, né, contato com esses animais, assim, pode também pegar algum tipo de bactéria, de vírus, alguma coisa, né? Sim, tem que tomar certos cuidados. Nós temos uma pergunta aqui no chat, né, da Dulcineia, e nós temos a Iranice, também que levantou a mão. Acho que a gente pode ir aqui pelo chat primeiro, né, que a Dulcineia colocou aqui primeiro. Ela coloca assim: boa noite, ótimas falas. É possível criar micro-organismos em laboratório? Pode ficar à vontade, Ju. Vocês querem responder antes, gente? Ou pode falar? Fica à vontade. Criar do zero, eu acho muito difícil, quase impossível você criar algo do zero. O que a gente vê muito com bactéria é quando, assim, eles pegam uma bactéria que já existe. Eu vou dar um exemplo, assim, bem simples. A cerveja é feita por uma levedura. E aí eles pegam essa levedura, ela já existe, é ela que faz a cerveja. E eles querem produzir um nível maior de cerveja. Eles fazem alterações genéticas nela, só que são alterações pequenas, para que esse organismo que faz a cerveja, para que, assim, ao invés dele fermentar toda a cerveja em 2 horas, ele fermente em 1 hora. Então, eles vão fazendo pequenas modificações genéticas de metabolismo, para que tenha algumas alterações, principalmente quando esse micro-organismo tem algum interesse comercial, que nem é o caso dessa daí, que faz a cerveja. Ou aquelas leveduras que fazem pão, sabe? Que a gente faz fermentação natural. Esses organismos, eles têm um grande interesse comercial. O pessoal vai pagar se você conseguir fazer ela melhorar. Então, eles vão fazendo essas alterações genéticas. Se isso pode fugir do controle, assim, é outra história. Mas eles vão fazendo essas alterações. Não quer dizer que eles estão criando um micro-organismo. Tanto que eles costumam, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, eles falam assim, é esse organismo, só que uma cepa diferente. Quer dizer que eles fizeram alguma alteraçãozinha aí genética e fizeram ela ter alguma diferença. Deu para entender o que eu falei? Agora, se você estiver perguntando se é possível fazer a manutenção de um micro-organismo, então você retira ele do meio ambiente, leva para o laboratório e continua o ciclo dele, aí sim é possível fazer isso. Inclusive, na UFLA, a gente
está com os planos de fazer com leishmania, fazer a manutenção do ciclo da leishmania em laboratório. Esse tipo de manutenção, ele é para a gente conseguir fazer estipulações do que aconteceria no meio ambiente. Então, a gente pega a leishmania, né, no caso um protozoário ou uma bactéria que seja, infecta cobaias para a gente poder, a partir disso, ter aquilo que a gente teria no ambiente, né? Então, para poder trabalhar com medicamentos, com vacinas, então a gente precisa ter o organismo. Então, essa manutenção a gente consegue sim fazer. Agora, a criação de organismos, que já é outro nível e que, para fazer uma criação do zero, eu acho que é quase impossível, porque você precisa criar todo o material genético desse novo ser, né? Perfeito, Dulcineia. Nós temos agora a Iranice, né? Que ela levantou a mão, então ela pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui em São José do Rio Preto, São Paulo. Sou professora de uma APEI, Escola de Tempo Integral. Professora tanto da parte Fundamental 2 como do médio. Eu achei muito legal quando vocês citaram sobre a leishmania. Eu vim de um local, que é Manaus, e lá, tanto a prefeitura como o governo do estado ajuda as pessoas na orientação sobre a leishmania. Aqui eu falo também, porque aqui é a cidade de Araçatuba, temos bastante caso de leishmania nos animais, não em pessoas. E eu comento para os meus alunos que eu vim de uma cidade que as pessoas têm leishmania. E ao adentrar uma floresta, tanto para turismo ecológico, para qualquer tipo de conhecimento que vá, as pessoas adquirem essa doença. E aqui não, aqui é mais em animais. Outra coisa que eu achei muito importante, também gostei que vocês falaram, sobre a saúde única. Eu vou usar nas minhas aulas. Eu não tinha essa palavra de saúde única. Eu usava uma saúde coletiva. Gostei também da parte que você, professora Júlia, falou sobre epidemia, pandemia. Eu usava outros termos. Achei ótimo o teu termo que você usou. Gravei, tirei foto do teu slide, irei usar nas minhas aulas. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês, professores. Boa noite, Iracine. Que legal, muito bacana você falar sobre isso nas suas aulas. E é importante essa questão, porque é o seguinte, aqui em Lavras a gente também tinha só casos de cães, até 2013, onde a gente começou a diagnosticar casos caninos de leishmaniose visceral. Só que na epidemiologia a gente já prevê que a leishmania infanto, que é a causadora da leishmaniose visceral, ela comete principalmente os primeiros cães. Por quê? Porque eles são reservatórios. Então, quando a gente analisa aquele local e vê que tem os cães positivos, isso está predestinado que aconteça a infecção humana, porque se tem o cão positivo é porque tem o vetor. E se tem o cão positivo e o vetor, quer dizer que logo aparecerá casos humanos. Então, isso é aquela vigilância que a gente falou, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com leishmaniose em um município, a gente faz a vigilância ambiental, onde a gente vai estar avaliando a presença do flebotomínio, que é o inseto vetor. Aí a gente faz a vigilância com os cães, que são os primeiros a demonstrar a doença, a infecção, e logo vem os casos humanos, que no caso foi o que aconteceu aqui em Lavras e em todos os outros locais que a gente conhece sobre leishmaniose visceral. Então, eu acho que é muito importante essa questão sobre você conversar com seus alunos sobre a doença, sobre a infecção que acontece nos animais, mas também como prevenção, porque isso pode vir a acontecer nos seres humanos. Se mais alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, podem ficar à vontade, pessoal. Eu tenho um comentário, então acho que na verdade, não é nem até uma dúvida, é um comentário e uma opinião, né? Que eu queria saber a opinião de vocês. Primeiramente, então, assim, eu queria falar que é um tema muito importante, né? E, assim, um tema muito atual e que eu acho que quando a gente fala em saúde única, né? Vocês fecharam nisso
isso tudo, né? E aí a gente fala muito nessa questão de prevenção, né? Essa questão, eu acho que é a palavra-chave, prevenção, monitoramento, essa questão da vigilância, né? E aí achei muito interessante, né, que aí a Júlia, no finalzinho, ela trouxe como trabalhar, como que a gente trabalha isso na escola, e aí o Pedro também trouxe, achei muito bacana essa questão do medicamento, por exemplo. Aí quando ele foi, né, estava falando lá da questão do exemplo dos medicamentos, do descarte, aí eu já pensei, né, quanto projeto que a gente pode levar para dentro da sala de aula, trabalhar com as crianças, né, com os nossos alunos, essa questão do descarte de medicamento, né. Então, a gente tem muita informação aí sobre isso. Então, assim, eu acho que dá para fazer coisas simples, com baixo custo, igual, né, vocês trouxeram, vocês fizeram nas escolas, materiais de baixo custo. Acho, assim, que dá para fazer, assim, e muito interessante, né? E essa questão das perspectivas futuras, né, isso tem me chamado muita atenção ultimamente também, a partir dessa pandemia, né, porque a gente sabe que os micro-organismos, né, tanto vírus, bactérias, elas mutam muito rápido. E aí, a gente sempre costuma falar assim, a gente tem que estar preparado para uma nova pandemia, porque vai vir uma nova pandemia, a gente só não sabe quando, né? Mas será que a gente está realmente preparado? E aí entra essa questão. Na verdade, a gente nunca está preparado, né? E por mais que né, os governantes e tudo mais tem essa questão, as pesquisas, né? Eu acho que essa questão de doenças negligenciadas, doenças emergentes, elas deveriam ser muito mais, e principalmente recurso, né? Recurso financeiro para pesquisa. Então, como o nome já fala, são doenças negligenciadas, né? Então, acho que deveria ter mais pesquisas, mais investimento nessa área. Porque porque a pandemia está aí, trouxe isso como ensinamento, né? E aí, se a gente tem a saúde única como prevenção, como monitoramento, como vigilância, então, por que não investir, como vocês mesmos falaram, né? Seria muito mais barato essa questão da prevenção, essa questão da conscientização, do que tratar, porque depois que já está aí, é uma consequência absurda, como a gente viu, né? Então, é muito difícil. Falando disso tudo, só um comentário. Na semana passada, na terça-feira passada, nós falamos de vacinas, né? E aí a professora Josiana falou um pouquinho sobre a dengue, e acabou que eu não fiz essa pergunta, né? Fui lembrar só depois. Mas aí, na verdade, é uma questão não de dúvida, é uma questão da opinião de vocês, o que vocês acham? Porque a gente sabe, né, tem uma vacina que foi aprovada para dengue, e até hoje eu sigo um infectologista no Instagram, que ele estava comentando sobre isso, que ela foi aprovada pela Anvisa há uns 2, 3 meses atrás. Acho que a partir de amanhã ou depois de amanhã, não sei, ela chega no Brasil, né? Já foi autorizada pela Anvisa, ela chega no Brasil nas clínicas particulares. E aí ele até comentou que parece que vai estar na faixa de 450 a 600 reais, alguma coisa nesse tipo, né? E a gente sabe que o Brasil é referência em vacinação, né? A gente tem um plano nacional de imunizações aí. Na opinião de vocês acham que há um período, assim, vamos colocar um período mais longo, né? Eu acredito não agora. Mas vocês acham, até o Pedro trouxe essa questão da vacina que o Butantan está produzindo, né? Então, já está na fase clínica. E aí, vocês acham que futuramente a gente vai ter aí uma vacina para dengue, mas no sistema público, a partir do PNI? Eu acho que sim, vai ter. Atualmente, as vacinas, porque a dengue, o vírus dengue, ele é meio exótico. Ele tem cerca de 30% a 40% do material genético dele modificado na dengue, para todo mundo se situar. A gente tem 5 sorotipos que a gente fala. Então, para cada sorotipo, a gente tem uma variação ali de cerca de 30% do material genético. Então, é difícil fazer uma vacina para a dengue, porque além de ter essa variabilidade genética muito grande de um sorotipo para outro,
a gente ainda tem que um sorotipo ajuda e aumenta a infecção. Se, por exemplo, você já foi exposto, então automaticamente você está imune a esse sorotipo. Mas alguns anticorpos que seu corpo produz para esse sorotipo, ele ajuda na infecção de outro sorotipo. Então, por exemplo, eu estou infectada com sorotipo 1. Aí eu estou gerando anticorpos, então a vacina ela faria com que eu produzisse anticorpos. Só que esses anticorpos que eu estou produzindo, eles ajudam a ter uma infecção mais séria, uma doença mais grave, para o sorotipo 2. Então, é difícil, e aí, por causa disso, que as vacinas para a dengue, elas são somente disponibilizadas no sistema de saúde privado, porque elas são recomendadas para pessoas que já tiveram a dengue. Então, às vezes, a vacina do Butantan, pelo que eu andei acompanhando, ela não necessariamente precisa ter uma exposição prévia da dengue. Mas essa que você está mencionando, eu acho que ela chama Qdenga, algo assim, ela precisa de ter uma exposição anterior, justamente por causa dessa peculiaridade do vírus. Então, eu acredito que a gente ainda precisa de mais pesquisas, do Butantan é muito promissora, mas eu acredito que sim, a gente vai ter, mas por enquanto a gente tem só essas em decorrência dessa peculiaridade do vírus. Sim, o vírus, o problema da dengue, a maioria das doenças negligenciadas são difíceis. Elas são negligenciadas porque é difícil de mexer com ela. E o Pedro falou certinho, os sorotipos interagem entre eles. E aí a Takeda, que é a produtora da vacina, Qdenga, ela até mostrou um estudo, né? Para ser considerada vacina, tem que ser imunizante. E aí você vê que a taxa de imunização para cada sorotipo também é diferente. Tipo, não é tudo igual, sabe? Então tem várias, assim, questões até de terminologia, assim, para ser considerada vacina, ela tem que proteger tudo no nível tal, que da dengue é complicado. E o Pedro trabalha exatamente com isso, ele trabalha com dengue. E com eles. Então, para chegar assim para chegar de graça, vai demorar um pouquinho. Primeiro vai ter que ver os resultados no público privado, né? De toda essa faixa, toda essa fase de vacinação, porque por mais que a gente tenha os resultados no artigo que eles mostram, não foi feito assim, vamos liberar para o público privado no Brasil inteiro. Então, eles não têm esses dados ainda, né? Então, eu acho que vai demorar um pouquinho, se for chegar para o pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado, Júlia. Nós temos agora uma pergunta aqui no chat, né? A sinomose causada pelo vírus conhecido como CDV pode afetar os humanos? E como combater e limpar um local com evidências desse vírus? Não, a sinomose não afeta o ser humano. Ao contrário, na verdade. Em grande parte dos casos, é o ser humano que leva a doença para o animal. Principalmente em filhotinhos. Vocês conhecem a sinomose? Quem já viu tem filhote de cachorro sabe que é muito feio a doença. É feio de você ver, assim. Você vê o cachorro, assim, definhar. No final, o tutor acaba eutanasiando. A sinomose é uma doença feia de se ver, assim. E o que acontece é que o vírus é muito resistente no ambiente, então, a gente não é afetado por ele. Então, pode ser que, tipo assim, eu passei a mão aqui e peguei, e eu acabo levando para o meu cachorrinho. É o que acontece na maioria dos relatos de caso que o pessoal publica em artigo, é isso. Então, não afeta o ser humano. Inclusive, a gente que... A Josi está falando aí que perdeu um cachorrinho com esse vírus. Eu só tive uma cachorrinha que teve o vírus e foi muito feio, é coisa assim... O quadro evolui muito rápido, mas não afeta. E com relação você perguntou aí como que faz, né, com o ambiente, muito difícil. Você tem que, não é detetizar a palavra. Sanitizar? Sanitizar o ambiente inteiro. Só que, tipo assim, gente, é inteiro mesmo. Aqui, em Lavras, tem um parque que chama Francisco de Assis, que pega cachorrinho de rua, sabe? Cachorro errante, e cuida deles.
Quando tem um caso, vai assim, 50 cachorros uma vez. E eles estão treinados, eles sabem como que sanitiza tudo, eles sabem assim, direitinho. Mas é muito difícil você deixar 100% do ambiente limpo. E tem que deixar. Senão, se tiver um organismo assim sobrevivente, já é suficiente para causar um estrago. Então, essa é a Por dica. isso, alguns veterinários, quando o cão testa positivo, eles recomendam que você descanse o ambiente, sabe? Não pegue um novo animal, espera passar um tempo ali para que esse vírus mais resistente ele morra por conta própria, e aí então o ambiente está seguro. Não sei se tem mais alguma dúvida, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, se manifestar, algum comentário também, podem ficar à vontade. Não sei se a professora Karen vai querer fazer algum comentário. Professor. Não, muito boas as apresentações, muito didáticas, muito claras, né, e muito conectadas, né? Foi muito bom esse curso, né? Só que as duas propostas que colocam, né, de a gente trabalhar, né, inteiro, né, não somente um aspecto, mas a saúde, né, toda, é bem desafiante, né? E a outra, né, de a gente aceitar que vai vir uma nova pandemia, né, não sabemos quando, também muito difícil. Então, assim, a gente entende, né, e é na prática, é a gente, como que a gente descongela, porque com essas duas informações a gente parece meio congelado, né? Que aí você diz, não, você tem que levar em conta tudo, né? E a gente não tem essa prática, né? E aí você tem que pensar que vai vir uma nova pandemia, então, e a mesma coisa, né? Então, eu fiquei pensando um pouco isso, né? Como que a gente descongela disso, porque eu acho que nesse momento, quando a gente não consegue aceitar isso, vem uma negação, né? Aí você entra dentro de uma negação e diz, não, acho que não vai vir tão rápido a pandemia, né? Ou a minha saúde e a saúde, né, toda essa cadeia aí, tem a ver, mas não é tanto, né? Então, aí você começa a dar uma série de razões, né, para tentar negar, né, essas duas afirmativas que vocês trouxeram de maneira muito clara, né? E aí a gente entra dentro esse congelamento. Assim, um pouco eu acho que esse sentimento, ele veio quando a gente viu, né, a gente foi noticiado que a gente estava em pandemia, né? Muita gente congelou, assim, não deve ser, né, alguns... Eu lembro do supermercado, me falaram que eu não ia ter papel higiênico, eu não sei se vocês lembram, né? E aí eu lembro que eu fui no supermercado, né, e era muita gente, né, e as pessoas mais velhas estavam aí, né, assustadas também, assim, não sabiam para onde olhar, se para a esquerda ou para a direita, pareciam perdidas, né, porque estavam dizendo que eles seriam as primeiras vítimas, né. Então, é um choque, né? É um choque muito forte, né, para a gente. Mas, como vocês bem colocaram tudo, né, o cenário que a gente está é nessa direção, né? Mas aí, como trabalhar, né? Eu acho que essa é a questão, né? Como vamos fazer isso, né? Como que a gente vai lidar com essa situação? Eu lembrei um pouco, assim, a época, né, tem um livro que ele conta sobre fantasmas do cérebro, né, ele conta como algumas pessoas que não tinham braço, né, vamos supor, o braço esquerdo, né, perderam, né, porque
tiveram que amputar alguma coisa, e aí eles sentiam coceira no braço, né? E como que podia ter essa coceira no braço se não tinha o braço, né? E aí no livro, né, o médico ele vai relatando, né, como que era o entendimento assim de que quando cortavam o pé, né, aí cortavam até um certo ponto, né, e a pessoa continuava se queixando, tinha problemas ainda de saúde, aí eles iam lá para cortar mais um pedaço, né? E não se resolvia, né? Continuava o problema. Aí ele conta, né, que teve o caso de uma senhora que ela falava que ela pegava o copo e não conseguia beber a água, né? E a senhora não tinha braço, né? E aí ele perguntava para ela assim, como você pega? Eu pego o copo. Então mas ela não tinha braço para pegar o copo, né? E aí ele foi colocando-se, ele pensou, se eu colocar o copo lá na Lua, ela vai pegar o copo, né? Ou seja, até onde, né, o cérebro dela pensa que a mão dela está existente e ela pode fazer alguma coisa, né? E aí ele foi experimentando, né? Ele foi deixando o copo cada vez mais longe e ela disse, não, eu pego o copo, né? E até que um dia ele foi perto do copo, estava longe o copo, ela estava longe do copo, aí ele foi no copo e ele puxou o copo, né, para levar mais longe, né? Aí ela gritou: "Ai, você puxou meu braço!" Né? E aí ele se dá conta, né, de que ele tinha que conseguir conversar com o cérebro, né? Que aí ele conta como ele se deu conta de que tinha que falar com o cérebro, né? De dizer, olha, você perdeu o seu braço, mas... E aí ele coloca no espelho, né? Que Fantasmas do Cérebro conta um pouco essa abordagem atual que tem, né? Quando tem alguma pessoa com coceira no braço, né? Ela... Só um pouquinho, vou fechar. Então, aí elas são colocadas, né, em frente ao espelho e, às vezes, dá um alívio no braço direito, sendo que o problema é no esquerdo, mas no espelho o cérebro vê do outro lado, né? Então, aí eles conseguem, de alguma maneira, né, falar com o cérebro. Então, assim, a gente quebrar, né, esse entendimento, porque nós fomos entendidos como se o nosso cérebro estivesse desconectado do nosso corpo e, ao mesmo tempo, que o cérebro ele não conseguisse entender, né? E que, ou seja, que não existe esse negócio de entender de que o cérebro tem como conversar com ele, né? Tem que saber conversar com o cérebro para ele reaprender que ele já não tem mais um braço ou uma perna, né? Ele tem que reaprender tudo, né? Então, assim, essas quebras, né? Aí eu trouxe esse comentário porque eu acho que a gente, quando a gente diz vai ter pandemia, né? Acho que a gente tem que quebrar algum paradigma, sabe? Eu acho que há alguma coisa nessa relação que a gente não consegue aceitar, né? E isso causa esse problema, né? Esse problema de negação, né? Mas o que a gente não está conseguindo aceitar, né? Né? Afirmativas que vocês trouxeram, né? Colocar a gente será que isso mesmo? Como é que eu vou fazer isso em sala de aula? Né? Então, aí um pouquinho, né, tentando problematizar, assim, né, esses dois problemas fundamentais aí que vocês trouxeram, né? Vocês, a maioria dos que estão aqui é professor de qual idade? Nós temos professores tanto do Fundamental 1 quanto Fundamental 2 e Ensino Médio.
Tá. O ensino médio, eu trabalhei só uma vez. Para mim foi uma barreira muito grande. Acho que para adolescente não é outro comportamento. Eu trabalho com Fundamental 1 e Fundamental 2. Vou contar um relato aqui rapidinho. Semana passada eu recebi uma ligação. Tinha alguém tentando me ligar e eu desligava o telefone. Não era número conhecido, a pessoa ligava, desligava. Ligava, desligava. Aí eu resolvi atender. E era o pessoal da vigilância. Eles me falaram assim, você que é a Júlia? Eu falei, sou. Eles falaram, tem uma menina que já veio aqui um monte de vezes falando para falar com a Júlia. Que ela foi no... e eu participo de vários projetos que vai na escola falar sobre leishmaniose. Aí eu falei, é mesmo? O que aconteceu? E eu fui lá. Aí eu decidi ir lá, que a vigilância é perto da UFLA. Então eu tava saindo da universidade, saindo da minha aula, parei lá. Aí a moça falou assim, ela já veio aqui falar um monte de vezes que você falou que tem que botar coleira de leishmaniose nos cachorros. E a tia dela não botou, e ela já veio aqui falar e falou, cadê a Júlia? Que a minha tia não bota coleira nos cachorros. Aí eu falei, nossa, deixa eu ver, eu nem lembrava do rosto da menina. Aí eles me passaram o nome da mãe dela, aí eu entrei em contato no WhatsApp, aí a gente ligou de vídeo e ela indignada, a menina do Fundamental 1, que é quarto ano, né? Fundamental 1, novinha. E ela falava assim, toda vez que você vem aqui, você fala da coleira. E minha tia não coloca coleira. Aí eu tive que explicar, mas a coleira é um dos métodos. E a coleira é cara, não tem como eu forçar todo mundo a colocar, é um tipo de prevenção, né? E ela é cara e tal. Esse relato aconteceu semana passada. Me deixou tão assim mais animada. E a gente recebe vários tipos de relato assim, só que é mais com criança. Por isso que eu friso muito nessa educação com saúde única mais cedo. Porque tem uma barreira muito grande. A pessoa vai ficando mais velha, vai tendo os seus próprios pensamentos, sua própria linha de raciocínio, né? Mas para mim, não sei se é algo pessoal também, é mais difícil acessar a pessoa quando ela está mais velha, inclusive no ensino médio. Então eu tendo a trabalhar mais no Fundamental 1 e Fundamental 2. Mas aqui em Lavras, a gente tem essa parte de extensão muito forte. Então, inclusive, o pessoal da escola estadual, uma escola aqui, e a gente tem um projeto que chama BIC Júnior. E o pessoal do ensino médio é bolsista na universidade. Então, eles fazem pesquisa na universidade. E eu tô com 4, do ensino médio mesmo, do primeiro ano. E um deles veio falar comigo assim, você nunca vai vir na minha escola? Não, porque eu vejo foto, você posta foto em todas as escolas, né? Mas na minha você não vem, não. Aí eu falei, porque a gente ainda não começou em estadual. Então, apesar de eu ter esse bloqueio assim com o ensino médio por achar difícil, aqui eles já estão pedindo. E aí é o que eu falei, a forma de você trabalhar isso depende, né? Tem vezes que teve uma vez que a gente chegou numa escola e a turma era muito, muito agitada e era muito novinha. Isso foi com o professor, tinha o professor Sidney, é um projeto de extensão. Não tinha nem como a gente sentar e explicar para eles o que era leishmaniose. Por fim, a gente fez um pega-pega e falou para eles, foge que o flebotomia não vai te pegar. E aí eles começaram a fazer pega-pega e correr na sala. E aí o lugar que eles tinham, o pique deles, era um meio ambiente saudável. Lá o flebotomínio não pegava eles. Então, assim, depende da forma como... Depende do aluno, depende da turma de vocês. Como eu falei, não tem muita regra, né? E quem mais conhece os alunos são o professor. Agora, sobre a pandemia, aí eu não sei nem o que falar, porque eu também tenho um estado de negação muito grande. A gente sabe que vai acontecer, mas ao mesmo tempo fica meio assim, sem saber o que fazer. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre, Pedro, que aí a pandemia eu não sei nem, assim, opinar. A pandemia eu acho que é difícil, mas começar a falar sobre a possibilidade de uma nova pandemia já ajuda, já começa a clarear as ideias. Então eu acho que a princípio é começar a falar sobre. Eu acho que a melhor assim, alternativa para quem ainda está em negação é começar, mesmo que não aceitando, mas levando para a sala de aula essa discussão, talvez para a turma mais velha, eles gostam de debates, então dividir a sala talvez e colocar pessoas para falar que acreditam que vai ter uma pandemia e pessoas para falar que não acreditam, eu acho que seria um caminho interessante. Muito obrigada, hein? Não sei se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Se alguém ainda quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, podem ficar à vontade. Caso não tenha, a gente pode já se encaminhar para o
Pro final. Eu acho que não, né? Então, vou só parar a gravação aqui, antes da gente finalizar, tá? Então, vou parar a gravação aqui, só um minutinho.